E aí vem o ciclo do café. O ciclo do café, ele pega uma parte importante. Ele pega uma parte importante que é o começo da industrialização no Brasil. Vem a Revolução Industrial, né? Já tem aí o período em que a Europa já está efervescendo com a indústria, e a indústria já está começando a pular o oceano e vindo para o Atlântico, né? Está chegando no Brasil. Então, essa parte, ela tem um momento significativo na formação do Nordeste, que eu vou explicar um pouco mais lá na frente. É um período em que o Brasil está vivendo um boom com o café, né? E está provocando uma renda, uma concentração de renda num determinado ponto do Brasil, tá? E aí vem um ciclo, tem o ciclo da borracha, que existe o mesmo processo, esse processo do ciclo da borracha, ele também está ligado com a Europa, né, Europa, Estados Unidos, a produção, como o algodão, ele está com a produção ligada ao exterior, né? E aí, Celso Furtado, ele percebe o seguinte, quais são as características que tem dentro de todos esses, ainda que nós não rompemos. Toda a produção brasileira, ela é justamente para atender o mercado europeu, que a gente chama o mercado centro, o mercado central, né? Então, a madeira para o Brasil ia para a Europa, a cana-de-açúcar vai para a Europa, a borracha vai para os países, vai para os países centrais, ele é para a Europa, e a gente não produz, né, não dá importância da produção para o desenvolvimento da economia interna, né? Não quer dizer que nós não produzíamos para o mercado interno, produzíamos, mas não era o que formava riqueza no Brasil, né? Nós estivemos sempre atrelados à nossa produção, né, a nossa principal produção, ao desenvolvimento do mercado externo. E isso é importante por quê? Porque é um movimento em que a gente vai deslocando toda a nossa riqueza para o centro. Quando eu falo centro, eu falo das economias desenvolvidas, no caso, na época, na Europa, hoje, nos Estados Unidos, né? A gente tem esse processo de transferência, que a gente chama de transferência de valor. A gente pega a nossa riqueza e manda para lá praticamente de graça, tá? E aí, a gente não desenvolve aqui. Toda a cultura desenvolvida, por exemplo, a cana-de-açúcar. Bom, deixa eu mostrar uma coisa antes. Depois eu volto na cana-de-açúcar quando for falar do Nordeste. Esse aqui é o mapa mundi, né? Vocês estão vendo aqui, tudo bonitinho, Brasil, África, Europa, tudo igual. E aí eu queria mostrar para você como é que a relação brasileira está ainda focada nisso. E isso você precisa compreender, Celso Furtado diz que você precisa compreender, porque é dentro dessas relações que está a problematização para você conseguir ou não conseguir desenvolver uma política eficiente, né? E aí, olhando aqui dentro da exportação brasileira, né, aqui eu estou olhando aqui só a balança comercial. A balança comercial, pessoal, é o processo de compra e venda só de produtos, retirando o processo de serviço, de moeda, né? É porque, assim, você tem a balança de pagamentos, em que, por exemplo, se eu compro um livro, se eu compro uma ideia, se eu compro qualquer coisa que não é material, ele é cobrado dentro das transações correntes. E quando eu compro um produto, um celular, um carro, ele está dentro da transação, da balança comercial. Então, a gente está falando da troca de produtos aqui diretamente. E aí, quando a gente olha a balança de pagamentos do Brasil, eu quero mostrar para vocês conseguem ver meu mouse andando aí? E aí, a gente vê aqui, ó, se a gente vê aqui, ó, a gente exporta soja, a gente exporta óleo, petróleo, né? Hoje é petróleo, minério de ferro, o milho, o algodão, o café não torrado, celulose,
né? Aqui a celulose aqui já do outro lado aqui, ó. Cadê meu mouse? O mouse. Aqui. Celulose, né? E se você olhar, aprofundar, tudo aqui está ligado à atividade de exploração da Terra. Diretamente à exploração da Terra, tá? E qual é a cidade que está trabalhando a exploração da Terra? Que vocês estão trabalhando é Lagoa Seca. Então, precisa entender qual é o dinamismo que a cidade de Lagoa Seca está dentro dessa contextualização, tá? E aí, então, nós somos uma economia primária, né? É isso que já mostra, e aí, hoje nós estamos no ciclo da soja, por exemplo, né? Mas o Brasil sempre exportou matérias-primas, não só essas, né? Mas teve outras. Tem outras. Mas a importância, o significado de cada uma para dentro dessas políticas é o que determina, são os grandes esbunhos, né? E aí uma coisa interessante, Damião, também entender, quando a gente vê a balança de comercial, essa balança comercial aqui, que eu tirei o dado, ele é do ano inteiro. O que pode acontecer quando tu está fazendo análise, às vezes você tira de um determinado período do ano. Então, o que acontece? Quando você está no período de safra, né, você joga esse valor lá para cima também. Entende? Então, tem essas coisas que a gente tem que ter cuidado no tratado dos dados, né? Por exemplo, quando é que é a safra do algodão? Que seja lá, não sei, mas se a safra do algodão está lá no primeiro trimestre você vai ter um boom na participação econômica na economia brasileira, né? E aí, olha lá, vamos começar a entender quais são as nossas relações. Nós exportamos matéria primária, né? Então, a gente começa a entender, pronto, ó, a soja, 40% aqui, ó, da produção de soja que vai para fora, vai para a China. O petróleo vai para os Estados Unidos. Minério de ferro vai para os Estados Unidos. Frango, que a gente produz muito, vai para os Estados Unidos, ou para o Japão. O Japão também vai o milho, porque você também tem uma demanda lá. Minério de ferro, porque é um país industrial o Japão, né? E aí, aqui, para a Europa, milho, principalmente para a Itália, para a França, a gente manda muita soja. Para o Reino Unido, manda também muito minério. Para a Alemanha, a gente manda petróleo, café, né? E aí a gente manda. Para o México, teve uma pequena alteração aqui. A gente começa a mandar equipamentos automotivos. E aí existe uma pequena lógica dentro disso. Porque o Brasil, normalmente, ele tem uma capacidade maior do que a do México, então, de produção, então ele acaba pegando o que o mercado norte-americano não consegue absorver do mercado mexicano, o Brasil acaba vendendo para lá. Aí tem para o Chile, a gente vende petróleo para o Chile, petróleo cru, né? E a gente vende para a Argentina o gado e a gente vende alguns carros. Vamos ver o outro lado. Isso aqui é o que a gente vende. Não, desculpa, vamos ver aqui as relações mais profundas do Brasil, né? A gente tem um grande aprofundamento comercial com a China, com os Estados Unidos, com a Argentina, né? Onde quanto mais escuro, maior a nossa relação comercial, né?